Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para realizarmos nesta noite do dia 21 de fevereiro de 2020 a terceira reunião extraordinária de 2020. Vamos iniciar nossa sessão em nome do Senhor Jesus, rezando a oração de costume. Solicito ao senhor secretário, vereador José Paulo da Silva, que proceda a chamada dos senhores vereadores. Cláudio de Lima Lopes, Deildo Nunes Pereira, Denis Wellington de Souza, Evaristo Ribeiro de Oliveira, Francisco de Assis Silva, João Alberto Silva, José Paulo da Silva presente, Marcos Batista, Matheus Bustamante Gomes. Havendo número legal, declara aberta essa sessão. Conforme informado na reunião ordinária realizada no dia 17 de fevereiro, esta sessão extraordinária está sendo realizada para o fim específico de discutir e votar os projetos de lei 03, 04, 05 e 07 de 2020 e o PL 037 de 2019. Informo que recebi um requerimento dos vereadores Cláudio de Lima Lopes, Denis Wellington de Souza e Marcos Batista solicitando a tramitação em regime de urgência especial do projeto de lei 037 de 2019. Portanto, antes de passarmos a discutir e votar esse projeto, iremos deliberar primeiro sobre este requerimento. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do requerimento dos vereadores Cláudio de Lima Lopes, Denis Wellington de Souza e Marcos Batista. Deildo Nunes Pereira, presidente da Câmara Municipal. O vereador que subscreve, representante do povo nesta Casa Legislativa, vem através deste, com o fruto no artigo 256 do Regimento Interno, requerer a Vossa Excelência, ouvido o plenário conforme a legislação em vigor, a votação em regime de urgência especial do projeto de lei número 037/2019, institui o Plano Municipal de Saneamento Básico e Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos. Justificativa. Faz-se necessária a tramitação em regime de urgência especial do projeto de lei número 037/2019, pelo fato da Prefeitura estar dependendo da aprovação deste projeto antes do dia 28 de fevereiro. Foi-nos informado pelo diretor do Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura que no dia 28 de fevereiro vence o prazo para envio de documentos para a ARSAE, Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais, para que o município de Pedralva possa arrecadar 4% do lucro líquido da Copasa. Esse recurso tem como fim ações que estejam contempladas no Plano Municipal de Saneamento Básico e deverá ser depositado no Fundo Municipal de Saneamento Básico de Pedralva. E como na próxima
segunda-feira, não teremos sessão nesta casa devido ao feriado de carnaval, a próxima sessão só ocorrerá na quinta-feira, dia 27 de fevereiro. Se a tramitação deste projeto finalizar apenas na próxima sessão, não haverá tempo hábil para ser promulgada a lei e ser encaminhada à ARSAE, levando o município a perder a chance de conseguir o recurso. Sendo aprovada a tramitação em regime de urgência especial, o projeto será submetido a um único turno de discussão e votação, conforme prevê o artigo 268, inciso 1 do Regimento Interno. Contamos com o apoio e aprovação de nossos colegas vereadores. Câmara Municipal de Pedralva, 21 de fevereiro de 2020. Vereador Cláudio Lima Lopes, presidente. Vereador Denis Wellington de Souza, vice-presidente. Vereador Marcos Batista, secretário relator. Coloco em discussão o requerimento dos vereadores Cláudio de Lima Lopes, Denis Wellington de Souza e Marcos Batista. Coloco em votação o requerimento dos vereadores Cláudio de Lima Lopes, Denis Wellington de Souza e Marcos Batista. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Solicita ao senhor secretário que proceda à leitura dos pareceres das comissões ao projeto de lei número 037/2019. Parecer sobre o projeto de lei número 037/2019 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação sobre o projeto de lei número 037, que institui o Plano Municipal de Saneamento Básico e Gestão Integrada de Resíduo Sólido Urbano. Relatório. Vê o exame desta comissão o projeto de lei número 037 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que submete à aprovação do Legislativo a proposta do Plano Municipal de Saneamento Básico e Gestão Integrada de Resíduo Sólido. Designado o relator desta comissão, recebi a matéria, acompanhado do parecer da consultoria jurídica, e acato o parecer da consultoria jurídica, do qual extraio pontos principais para a elaboração de parecer ao projeto em tela. Ao projeto, até esta fase de tramitação, não foram oferecidas emendas por vereador ou comissão. Fundamentação. O projeto dispõe sobre a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico e Gestão Integrada de Resíduo Sólido. Representa o atendimento das determinações contidas em duas leis federais que são citadas no seu artigo 1º, a Lei número 11.445/2007, que define as diretrizes nacionais para o saneamento básico, fixando o marco regulatório deste setor, e a Lei número 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduo Sólido, fixando diretrizes relativas à gestão integrada ao gerenciamento de resíduos sólidos. Representa o entendimento as determinações contidas em duas leis federais que são citadas: a Lei 11.445/2007, ao conceituar a abrangência do saneamento básico, não o restringiu apenas o serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário, mas incluiu também as atividades de limpeza urbana, manejo do lixo e drenagem de água pluviais. Portanto, nos termos da lei, a política de saneamento básico já abrange também a política de resíduos sólidos. Contudo, a Lei 12.305/2010 veio trazer um disciplinamento mais específico e aprofundado para as atividades de coleta e destinação de resíduos sólidos. Esta segunda lei destacou o instrumento da gestão integrada
que é por ela definida como sendo o conjunto de ações voltada para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões políticas, econômica, ambiental, cultural e social, com controle social sob a premissa do desenvolvimento sustentável. Ambas as leis trazem a exigência de elaboração de planos municipais, respectivamente. O Plano Municipal de Saneamento Básico, PMSB, e o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, PMGIRS, e a Lei 12.305, sendo posterior também, dispôs em seu artigo 19, inciso 1º, que o PMGIRS pode estar inserido no PMSB. Aparentemente, é esta a ideia do Executivo, apesar dos dois planos terem sido elaborados em volumes separados, e cada qual com sua estrutura própria. O projeto propõe a sua aprovação de forma conjunta. Em relação ao período de vigência dos planos, o artigo 8º prevê que terão eles a duração de 20 anos, e o artigo 6º dispõe que o plano será avaliado e revisado a cada 4 anos. Antes da elaboração do plano pluvial do município, estes parâmetros acompanham exatamente ao que se prescreve nas duas leis federais acima citadas, de forma que são corretos. Cabe ainda registrar que o artigo 18 da Lei 12.305 prevê que a elaboração do empreendimento e serviço relacionado à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos ou para serem beneficiados por incentivo ou financiamento de entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade. Por fim, o objeto mais importante desse projeto são os volumes que o acompanham como anexo e compõem propriamente o Plano Municipal de Saneamento Básico e o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Trata-se de dois trabalhos que à primeira vista se apresentam estruturados e bem elaborados, cuja autoria é atribuída à empresa Solinter, Soluções Ambientais e Engenharia. As minutas atendem formalmente às exigências contidas na Lei Federal número 11.445/2007 e 12.305/2010, ficando o análise do mérito a cargo dos senhores vereadores. Conclusão: ante o exposto quanto ao aspecto formal, o projeto de lei em tela apresenta-se regular e legal, e ao mérito voto pela aprovação do PL 037/2019, Sala das Comissões, 13 de fevereiro de 2020, vereador João Alberto Silva, secretário relator, votou de acordo com o relator, Denis Wellington de Souza, presidente, Evaristo Ribeiro de Oliveira, vice-presidente. Parecer sobre o projeto de lei número 037/2019 da Comissão da Ordem Econômica, Social e Cultural sobre o projeto de lei número 037/2019 que institui o Plano Municipal de Saneamento Básico e Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbano. Relatório. Vem o exame desta comissão o projeto de lei número 037 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que trata sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico e Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Designado o relator desta comissão, recebi a matéria acompanhado do parecer da Consultoria Jurídica da Câmara e do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e, após analisar o projeto, passo a emitir parecer e voto nos termos regimentais. Ao projeto, até essa fase de tramitação, não foram oferecidas emendas por vereador ou comissão. O projeto em questão foi analisado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, tendo sido verificado que o projeto mostra-se regular e legal.
Institui o Plano Municipal de Saneamento Básico, PMSB, e Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, que é o resultado de um conjunto de estudo que objetiva conhecer a situação atual do município de Pedralva e planejar as ações alternativas para a universalização dos serviços públicos de saneamento, resultando na promoção do saneamento, da saúde pública e do meio ambiente. Trata-se de um instrumento estratégico de planejamento e gestão participativa, o qual visa atender ao que determina os preceitos da Lei 11.445/2007 e da Lei 12.305/2010. A referida norma, conhecida como a Lei de Saneamento Básico, tornou-se obrigatória a elaboração da política e do plano de saneamento básico pelos titulares do serviço. De acordo com essa legislação, o PMSB engloba o conjunto de infraestrutura de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. E os princípios fundamentais da Lei 11.445/2007 são universalização do acesso, equidade, integralidade das ações, intersetorialidade, consideração das peculiaridades locais e regionais, e o uso de tecnologia apropriadas, eficientes, sustentabilidade econômica e modicidade tarifária, transferência das ações baseada em sistema de informação, controle social, segurança, qualidade e regularidade. Outros princípios que se agregam ao saneamento básico são princípios constitucionais, direito à cidadania, a dignidade da pessoa humana, a redução das desigualdades sociais e regionais, a garantia dos direitos sociais à saúde e à moradia. Artigo 1º e 3º, direito à saúde. Artigo 196, direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à educação ambiental. Artigo 225. E os princípios da política urbana, Estatuto da Cidade, Lei 10.257/2001, direito a cidades sustentáveis, ao saneamento ambiental, direito à participação da gestão municipal, formulação, execução e acompanhamento de plano e programa e projeto, garantia das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, garantia da moradia digna. As principais políticas correlatas são Política Nacional de Saúde, Lei número 8.080/1990, Política Nacional de Recurso Hídrico, Lei número 9.433/97, Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei número 12.305/2010, Política de Habitação, Lei número 11.124/2005, Política Nacional sobre Mudança Climática, Lei número 12.187/2009, Prevenção de Risco, Meio Ambiente, Educação Ambiental, Combate à Pobreza, Promoção da Igualdade Racial, Gênero, dentre outras. A efetivação do PMSB assegura impacto para a sociedade, sobretudo melhoria das condições de saúde, com impacto principalmente dos indicadores de saúde infantil, a exemplo da mortalidade infantil, proteção do meio ambiente, especialmente água e solo, contribuição para a redução da pobreza, desenvolvimento urbano, econômico e social. De forma geral, os planos apresentados pelo prefeito contêm uma série de indicativos e meta a serem buscada relativamente ao serviço de saneamento básico, elaborados de forma metodológica, partindo da contextualização
diagnóstico da situação atual destes serviços no município. É importante frisar o caráter participativo da elaboração da revisão do plano, que é uma diretriz destacada contida nas duas leis aqui mencionadas. A Lei 11.445/2007 prevê que deve ser assegurada ampla divulgação das propostas do Plano de Saneamento Básico e dos estudos que a fundamentem, inclusive com a realização de audiência ou consultas públicas. Artigo 19, inciso 5º. E, para tanto, esta comissão realizou uma audiência pública para apresentar o plano e debate com a sociedade e contou com a participação de representantes do Poder Executivo, da Copasa, empresa que presta serviço de água e esgoto em Pedralva. Conclusão: ante o exposto, voto pela aprovação do PL 037/2019, Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2020. Vereador Marcos Batista, secretário relator, votou de acordo com o relator. Vereador Cláudio Lima Lopes, presidente. Vereador Denis Wellington de Souza, vice-presidente. Com a aprovação do requerimento dos vereadores Cláudio de Lima Lopes, Denis Wellington de Souza e Marcos Batista, para que esse projeto tramite em regime de urgência especial, o projeto será discutido e votado em turno único. Coloco em discussão única o projeto de lei número 037/2019. Senhor presidente, eu peço permissão para fazer uso da palavra sentado. Bem, vereadores, hoje nós vamos votar aqui um marco na história desse município, que é o Plano Municipal de Saneamento Básico. Para que eu possa dar alguns números da importância desse ato aqui, em 2007 foi votado o Plano Nacional do Saneamento Básico, em que o Brasil estipulou como meta, até o ano de 2033, daqui 13 anos, que toda a população do país tivesse recolhimento e tratamento de esgoto e água tratada em casa. Não sei se vocês acompanharam, há meses atrás esse tema foi bastante discutido, inclusive com projetos de lei que previam a participação da iniciativa privada nas ações de saneamento básico. E isso talvez tenha sido muito motivado porque os dados demonstravam que o Brasil, não estou nem querendo aqui entrar no mérito se essa ação vai ajudar ou não o atingimento da meta, mas os dados demonstravam que o Brasil, da maneira que investia em saneamento básico, não atingiria essa meta. Os dados apontam que hoje, embora 95% da população, 95,8% da população brasileira tenha acesso à rede celular, apenas 52% da população tem acesso à coleta de esgoto, ou seja, metade da população. 83% são atendidos com abastecimento de água. A situação é mais grave no norte do país. Eu até acompanho alguns vereadores, prefeitos, as coisas no Facebook, que são do lado da região, e eu vejo que o tempo todo a maior demanda deles é saneamento básico. E o saneamento básico ele está intimamente ligado com a questão da dignidade humana das pessoas e, obviamente, com reflexo direto na saúde e com, existem inclusive dados que apontam que a cada R$1 investido em saneamento básico, você economiza 4 na saúde. Então, nós estamos aqui num momento importantíssimo da história desse município para votar um plano que aponta quais são as ações que o município precisa fazer e em que tempo isso vai ser feito. Nós tivemos aqui 3 oportunidades em que esse projeto chegou à Câmara, Dessa vez, aparentemente, ele vai ser efetivamente votado. Na primeira, não sei se vocês se recordam, o projeto ele previa
no corpo do texto que também haveria o plano municipal de resíduos sólidos, só que o plano só veio com relação ao saneamento básico, então ele foi tirado. Na segunda oportunidade, nós chegamos até a audiência pública, né, onde foram apontadas algumas melhorias que seriam necessárias no plano. Esse projeto, então, retornou à prefeitura para que fizesse essas adequações, e agora, após algumas modificações, chega para a nossa análise. E dessas circunstâncias que hoje dizem respeito ao plano, importante lembrar que no ano passado nós aprovamos aqui a criação do Fundo Municipal do Saneamento Básico, que prevê lá que 4% da receita da concessionária será destinada, receita líquida, será destinada para o fundo, né, para investimentos na área do saneamento básico. E por conta disso, né, com a análise já específica do plano municipal que nós vamos votar aqui, eu vou fazer algumas considerações nesse tempo que eu ainda tenho. Bem, os dois planos, eles trazem muitos dados, inclusive ontem mencionei que dados que inclusive não são específicos da área de saneamento básico, podem servir para qualquer campo de pesquisa, interessantíssimos dados ali, por exemplo, demográficos, mostrando quantas crianças nasceram no município nos últimos anos, quantas pessoas morreram, qual a renda per capita do município, quanto ela progrediu, quanto ela regrediu, questões de criação de emprego, o que há anos atrás, qual era a população ativa, quanto era a taxa de desemprego e tal. Então, é uma série de dados que nos ajudarão muito, né, para uma série de outras questões que a gente eventualmente venha discutir aqui, né, e não só nós, como a população de uma forma geral. Acho que é bastante importante, é uma base de dados aí de acesso que pode ajudar muito. Mas dos dados que foram apontados ali, específicos da área de saneamento básico, apontou-se que hoje o município tem 92% das residências atendidas, pelo menos as residências que estão inseridas no perímetro urbano, atendidas com o recolhimento do esgoto. E ontem apontou-se, segundo relatos dos servidores da Copasa que aqui estiveram, que esses 8% estão inseridos nas localidades que foram inseridas no perímetro urbano, né, por meio de uma lei de redelimitação de 2017, mas que ainda não estão atendidas. No entanto, né, o vereador Nenes, inclusive, os questionou sobre isso. Logo após essa fala, a gente não pode esquecer que eles afirmaram que existem sim algumas, não são tantas, mas existem, algumas residências ali na Avenida Tancredo Neves, que não estão nessas novas áreas que foram inseridas, né, já estavam no perímetro urbano e ainda não possuem o recolhimento do esgoto. E importante dizer que eles também informaram, são todas informações que foram ditas aqui ontem, que necessitaria de um aceite ali, da pessoa que eventualmente tem que passar o cano e tudo mais. No entanto, mais uma vez eu ressalto aqui, o contrato da Copasa com o município deixa claro que eventuais servidões de passagem de cano ou desapropriações são de responsabilidade da Copasa fazer. Obviamente o município precisa baixar o decreto de utilidade pública, que é uma necessidade para qualquer desapropriação. No entanto, quem tem que arcar com esse custo é a Copasa, não é o município. E aí é óbvio que toda vez a gente tem que tentar a consensualidade. Se a pessoa autorizar o passar de graça, ótimo, quem que vai reclamar? Mas o contrato, no meu entendimento, deixa claro que, na eventualidade de um proprietário não autorizar e aquela área foi entendida como área de utilidade pública por meio de um ato oficial, que é o decreto, cabe, então, passa a ser, posso dizer, até uma obrigação da Copasa que promova a desapropriação ou a servidão. Mas, né, ou seja, ao que tudo me indica, algumas áreas que ainda não são atendidas precisarão disso. Então, é bom a gente observar isso. Com relação ao plano, também é importante dizer que ele tem um prospecto de 20 anos, por isso que nós temos que nos atentar, é uma ação aqui muito importante que nós estamos fazendo, com previsão aí de revisão de 4 em 4 anos e com a primeira revisão já nos próximos 6 meses, né? E com relação a essa próxima revisão do plano de saneamento básico, até aproveito aqui o diretor de meio ambiente,
Acho muito importante que uma das alterações é que haja ali, de fato, embora há menção, a atividade de consulta pública com relação à concessão dos serviços da Copasa. Não estou longe aqui indicando que tem que cortar a Copasa, não é nada disso, mas eu acho que tem que ser consultada sim a população quanto à continuidade quando esse contrato se findar em 2027. E óbvio que essa consulta tem que ser com base, tem que chamar a população, explicar tudo para ela, explicar os aspectos contratuais, por exemplo, eu não vou conseguir finalizar tudo o que eu queria dizer, mas, por exemplo, no contrato com a Copasa hoje, tem uma previsão que se o município não renovar, o município tem que adquirir todo o investimento que a Copasa fez no município. Ou seja, o município tem condição de fazer isso? Né? Tem que indenizar a Copasa de tudo que ela investiu. Mas, por outro lado, a gente também pode até pensar, mas em 30 anos aqui, recolhendo taxas e tudo, será que ela já não pode se considerar indenizada por todos os investimentos que fez? Então, tem gente daqui em 2027, ou conselho que seja um pouco antes disso, né, essa consulta, a gente precisa discutir isso tudo com a população de forma aberta, né, para que, eventualmente, se for prorrogado um contrato, ou até efetivado um novo contrato, que isso seja feito com a participação da população, mais uma participação informada, não simplesmente no calor do momento, por conta, às vezes, de ver um serviço que, às vezes, não foi muito bem feito e já, né, tem que tirar e tudo mais. Não, tem que ser informado se realmente o entendimento da população que não seja efetivado um novo contrato. É o entendimento da população, a gente tem que entender e a administração pública tem que encaminhar de acordo com o entendimento que uma consulta pública eventualmente indique. Mas, mais uma vez digo, uma consulta pública com pessoas que estejam informadas. Então, informe a população, traga dados, informações, para aí sim a população poder tomar a sua decisão. Eu não vou continuar porque já acabou meu tempo, mas tinha outras questões com relação aos resíduos sólidos. Na próxima reunião eu toco nesse assunto. Muito obrigado. Coloco em votação única o projeto de lei número 037/2019. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura dos pareceres das comissões ao projeto de lei número 03/2020. Senhor presidente, só pela ordem, eu peço a Vossa Excelência que coloque em votação a dispensa da leitura dos projetos de lei 03, 04, 05 e 07, uma vez que os pareceres já foram votados e também já foram discutidos e votados, né, em primeiro turno. Muito obrigado, senhor presidente. Coloco em votação a solicitação do vereador João Alberto Silva para que seja dispensada a leitura dos pareceres ao projeto de lei número 03/2020, ao projeto de lei 04/2020, ao projeto de lei número 05/2020 e ao projeto de lei número 07/2020. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovada por unanimidade a solicitação do vereador João Alberto Silva, ficando dispensada a leitura dos pareceres a esses 4 projetos de lei. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 03/2020, que trata sobre o repasse de subvenção social às entidades durante o ano de 2020. Coloco em segunda votação o projeto de lei número 03/2020. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 04/2020, que trata sobre o repasse de contribuição financeira à SAMP durante o ano de 2020.
Coloco em segunda votação o projeto de lei número 04/2020. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 05/2020, que trata sobre o repasse de subvenção à Santa Casa de Pedralva referente a recursos do Fundo Estadual de Saúde destinados ao município de Pedralva. Coloco em segunda votação o projeto de lei número 05/2020. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 07/2020, que trata sobre autorização para contratação temporária pela Prefeitura de Pedralva de um supervisor pedagógico. Coloco em segunda votação o projeto de lei número 07/2020. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Tendo sido cumprida a finalidade para a qual essa sessão foi convocada, agradeço a presença dos senhores vereadores e informo que voltaremos a nos reunir em sessão ordinária no dia 27 de fevereiro, quinta-feira da próxima semana. A sessão está encerrada. Boa noite.